Voltamos! Parte 2, falando sobre primeiro reinado. Esse período conturbadíssimo, onde Dom Pedro I está como imperador do Brasil, em sequência ao processo de independência do Brasil, aqui a saída de Dom João VI, Carlota Joaquina e família para Portugal, e o negócio está acontecendo, está rolando mó rebuliço aqui. Então, presta atenção, vambora, qualquer coisa, pausa, volta, me ouve aí até dizer chega, ou então quando você suportar, e tá tudo certo. E qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, Tia Karen vai assistir, vai ler, e qualquer coisinha ela vai responder, até porque o objetivo é esse, né? Se você comenta aqui embaixo que tá com alguma dúvida, aí eu tenho mais que a obrigação de ir lá e responder, tá? Prometo que farei o meu melhor para tirar todas as dúvidas de vocês. Se forem muitas dúvidas, eu posso fazer um compilado e fazer outro vídeo tirando dúvida de vocês, certo? Então vamos lá. Paramos aí no vídeo passado falando sobre o regime do padroado. Show! Qual é o próximo evento que vai acontecer aqui no Brasil? É o evento que a gente conhece como Confederação do Equador. O que é a Confederação do Equador? São dois caras, tá? Que é o Frei Caneca e Cipriano Barata. Eles são lá do Nordeste, tá bom? Eles vão tentar fazer um movimento de emancipação do Nordeste, tá bom? Contra o regime absolutista de fachadas de Dom Pedro I, tá bom? Os abusos das leis, os abusos de impostos cobrados por Dom Pedro I forçam a mão tanto de Frei Caneca quanto de Cipriano Barata contra o governo, contra essa monarquia que estava vigente no país, tentando fazer com que a gente se tornasse uma república federalista com autonomia das províncias. Por que ele estava falando dessa coisa de autonomia das províncias? Porque eles entendem que cada pedaço do Brasil tem uma necessidade específica. Eles entendem que cada parte do nosso país, nas nossas regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, cada região tem uma particularidade, seja de clima, seja de vegetação, seja de fauna e flora, seja de economia. Cada uma tem a sua particularidade. Então você não pode ter um governo único para todo mundo. Tem que ter o governo nacional, tem que ter a esfera federal, que é o que a gente tem hoje, a esfera federal, e tem que ter as esferas estaduais. E são as esferas estaduais que cuidam dos problemas locais, que cuidam das necessidades da galera que mora naquela região. Se eu moro numa região de seca, eu não posso cobrar do cara um preço, a mesma coisa que eu cobro de uma região que chove dia sim, dia também. Não posso. É diferente. Então tem que ter leis locais de regime estadual, de esfera estadual, ou no caso aqui de província, para atender às necessidades de cada pedacinho do Brasil. E era isso que eles falavam. Tanto que eu coloquei no resuminho, depois eu posso mandar para vocês, né? Que eles reivindicam o regime republicano federalista, né? Onde tem uma república federalista, eu tenho os estados que são unidos para formar o país. Beleza? E a autonomia das províncias. Outra característica desse movimento, né, da Confederação do Equador, é que eles têm uma mentalidade abolicionista. Eles são contra a manutenção da mão de obra escrava negra no Brasil. Se não fosse por isso, se eles não fossem abolicionistas, talvez eles tivessem conseguido ir adiante nesse processo da Confederação do Equador e, inclusive, ter se emancipado do Brasil. Porém, contudo, todavia, entretanto, eles mexeram num palheiro, cutucaram uma onça muito delicada. Por que eles cutucaram uma onça muito delicada? Porque eles estavam falando de abolir a escravidão no Brasil, onde eu tenho um agronegócio que depende dessa mão de obra escrava negra africana. Eu tenho uma economia que gira em torno do café. O café, ele precisa aqui, nesse sistema aqui, ele é dependente da mão de obra negra, da mão de obra escrava. Então, se eu inicio um processo abolicionista
como diabos eu vou sair da noite para o dia, tendo os meus escravos, acordo sem nenhum deles e como é que eu continuo fazendo a minha fazenda funcionar? Então, ele vai mexer com as elites nacionais. Eles vão mexer com a elite cafeeira. E aí, a vaca vai pro brejo com as quatro patas. Por quê? O Estado vai unir forças com as elites cafeicultoras e com as elites açucareiras. E essa galera vai juntar forças, vai formar uma força militar poderosíssima e vai partir para 5 minutinhos de trocação honesta sem perder a amizade. Quer dizer, perdeu a amizade, né? Vamos lá. Passada essa brincadeira toda aí, a gente vai caminhando para o final do processo de primeiro reinado, quando Pedro I recebe a notícia de que o pai dele faleceu, né, que Dom João VI foi bater um papo direto com São Pedro, e ele precisaria assumir o trono de Portugal, né, o trono como rei de Portugal, para garantir que a filha dele, a filha mais nova, se eu não me engano, mais nova ou mais velha, agora eu não me lembro exatamente, mas Dom Pedro II tinha uma irmã. E ele queria que a filha dele assumisse o trono de Portugal, mas isso só iria ser possível se ele fosse para lá, porque ele ia ter que se assegurar o trono para depois passar para a filha. E aí o que ele fez? Ele mete o pé, bota aí, dá 24 no viado e vai, né? Ele mete o pé para Portugal, leva todo mundo e deixa o filho dele aqui, deixa Pedro II aqui no Brasil, que na época era chamado de Pedro de Alcântara, tá bom? Por que ele era chamado de Pedro de Alcântara? Porque ele era criança, se eu não me engano, acho que ele tinha 8 anos, coisa assim, 6, 8 anos, ele era muito novinho, tá? E aí ele deixa o Brasil, vai para Portugal, deixa o filho dele aqui. E aí a gente tem o final do primeiro reinado. Eu coloquei aqui algumas das causas para o fim do primeiro reinado. Minha escolinha tudo aqui. Tá vendo só como é bom ter um caderno do lado? Que aí tu vai anotando. Anota. Então vamos lá. O fechamento da Assembleia Constituinte. Ele fez muitos inimigos aqui. Dom Pedro I fez com que a população, que era parte da elite brasileira, não olhasse para ele com bons olhos. Afinal de contas, o cara demitiu uma galera que fazia parte da política. A outorga forçosa da Constituição de 1824 também não deixou muita gente feliz. Gente, que eu falo é gente no poder, tá? População, povão, amigo, entuba. Aceita que dói menos. E aí, eu tô falando dessa outorga forçosa da Constituição de 1824, desagradou muito as elites brasileiras, porque quando o Brasil se torna independente, foi a oportunidade que essa elite brasileira viu de participar do poder e de ter voz ativa. E aí, quando ele coloca essa Constituição com poder moderador, eles veem que eles não vão ter tanta voz assim, e começam a achar que apostaram no cavalo errado. Terceira coisa, a extradição de deputados resistentes à mudança. Sim, as pessoas que iam contra Dom Pedro I eram carinhosamente convidadas a sair do país e eram extraditadas, tá? Isso aí ele aprendeu muito bem com os reis e governantes europeus. Mantenha afastados de você as pessoas que querem o seu mal. Forte repressão aos rebeldes. Quando eu falo forte, é forte mesmo. Forte de, passar os caras, tá bom? Os movimentos de revolta contra Dom Pedro I eram reprimidos com força bruta e letal, tá? Falência do Banco do Brasil. Lembra que Dom João cria o Banco do Brasil, quando ele vem para cá, ele traz os cofres públicos de Portugal para cá. Show, lindo! Dom Pedro I, ele era uma pessoa farrista, ele era um fanfarrãozinho, tá? Ele gostava muito de participar de festa, ele gostava muito de ir lá nas casinhas de coisa que não é legal de fazer, ele apostava no jogo de azar, ele fazia, acontecia, porque ele achava que o dinheiro que ele tinha era infinito. E aí, ele, conforme foi gastando mais um pouquinho, ele conseguiu esvaziar os cofres públicos do Banco do Brasil, ameaçando inclusive a economia brasileira. Outro problema.
Outra coisa que aconteceu, foi um tratado desvantajoso com a Inglaterra, porque o pai dele tinha, ele achou que é bacana fazer também, lascou-se também. Tratado de aliança e amizade com Portugal. O que é esse tratado de aliança e amizade com Portugal? Tá. Tem que respirar para falar disso. Porque me dá uma raiva, me dá um ódio, dá vontade de voltar no tempo para dar uns tapas na cara de Dom Pedro I. Vamos lá. O Tratado de Aliança e Amizade com Portugal é um acordo que Dom Pedro faz com o pai dele, né, quando o pai dele era vivo ainda, de devolver os bens confiscados de Portugal e paga a indenização pela independência. É aí que a gente consegue a nossa linda e maravilhosa dívida externa recém-quitada. Né? E aí, como se tudo isso não fosse suficiente, né, todo castigo para corno é pouco, Dom Pedro faz um empréstimo com a Inglaterra. Ou seja, vamos recapitular. Portugal devia à Inglaterra. Para a nossa independência, Portugal repassou a nossa dívida para a Inglaterra. Com a Inglaterra. Então, a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra veio para nós. Então, a gente já tinha uma dívida com a Inglaterra. Não contente com isso, Dom Pedro I vai lá e pede dinheiro emprestado de novo para os ingleses. Assim fica difícil, amigos, de defender. E aí, por conta disso, eu tenho o início da nossa dívida externa, que a gente quitou tem pouco tempinho aí, mas a nossa dívida externa era por isso. Por quê? Dom Pedro pegou emprestado o dinheiro e cagou pro lance, não pagou a dívida. Ele pegou o dinheiro, torrou e não pagou. Meu parente paga, minha família paga, alguém paga essa porcaria. Quem paga? Nós, né? Enfim. E aí, a gente tem a nossa linda dívida externa, e no dia 7 de abril, às 4, de 1831, Dom Pedro I abdica o trono, deixando seu filho, né, Pedro de Alcântara, no trono brasileiro, e volta para Portugal. Nessa época aí, Pedrinho de Alcântara tinha somente 5 anos. Ele era, inclusive, considerado um infante. Tá bom? Infante significa criança pequenininha. Tá? Então, meus amores, primeiro reinado é isso. Basicamente isso que acontece no Brasil. E aí, tá com dúvida? Não conseguiu entender alguma coisa? Manda pra mim mensagem nos comentários. Bota aqui embaixo. Na descrição do vídeo, né? Aqui embaixo, eu vou deixar meu e-mail. Você pode me mandar um e-mail tirando dúvidas. Tá bom? Não tem problema nenhum. Tia Karen responde. Só, por favor, se identifica, que assim que possível, a Tia Karen responde pra você. Bom? Então, beijo. Até o próximo conteúdo.